Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Synapse. Eu sou o Nixon. Neste vídeo vou falar pelo menos aí 10 aplicações interessantes aí de Data Science. Se você está na área de Data Science, pretende desenvolver tipos de projeto, não tem ideia do que desenvolver, sabe que precisa criar certo tipo de portfólio, nesse vídeo eu vou colocar aí pelo menos aí 10 tipos de aplicações interessantes aí em diversas áreas onde está englobado Data Science. Esse vídeo pode servir aí como uma ideia, para você fazer uma das aplicações aí no seu TCC, no seu trabalho de conclusão de curso, você pegar um projeto para construir para o seu portfólio. E se você já é um cara mais especializado também em uma determinada área, você vai ter uma visão geral, um background geral de diferentes áreas aí que a gente pode utilizar aí técnicas de Data Science com objetivos aí de obter certos insights e agregar valor a determinado tipo de negócio, determinado tipo de área, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar aí pelo menos de 10 tipos de aplicações em áreas diferentes, A primeira área que eu coloco aqui, seria a área da indústria e do varejo, Data Science a gente consegue fazer diversos tipos ali, pegar diversos tipos de dados da indústria e varejo e resolver diversos tipos de problemas. Um dos problemas que eu acredito que seja bem relevante aí seria essa parte de previsão de demandas de produto. As empresas têm problemas e um desses problemas que as empresas possuem é em relação a quanto de um determinado produto eu preciso estocar para o mês seguinte. Porque se eu não tiver esse produto no estoque, se o cliente vier comprar, eu vou perder de estar vendendo aquele tipo de produto. Ou seja, eu vou perder de estar lucrando com aquela venda. E as empresas também têm um certo limite em relação à receita. Eu preciso alocar recursos em diferentes tipos de produtos diferentes. Então, quanto eu vou comprar um determinado produto A, quanto eu vou comprar um determinado produto B. Então, isso é muito difícil. A gente tem modelos aí de machine learning que faz análise de dados aí, estoque com o objetivo de prever a demanda desse produto. Ou seja, o quanto de volume que esse produto A vai ter no mês seguinte, Então, esse é um trabalho aí que envolve aí a previsão de demanda, muito aí do questão de varejo, da indústria, e ajuda muito, E as técnicas de Data Science que a gente pode aplicar, integração de dados, análise de dados, pode fornecer insights para esse tipo aí de problema, Recomendo, se você tem interesse na parte de indústria e varejo, essa eu acredito que seja uma das aplicações mais interessantes e uma das aplicações que chama mais interesse aí da parte da indústria e varejo, Então, normalmente a Walmart, essas grandes empresas, elas fazem esse tipo de previsão de demanda, com o objetivo de alocar ali recursos de forma mais eficiente aí nos seus negócios, beleza? Uma outra questão bem interessante é a análise de sentimentos de clientes, Dado que você vai fazer uma propaganda no varejo, indústria, dado que você vai fazer uma campanha para vender um determinado produto, você pode ter ali análise de sentimento, pegar ali textos ou certa avaliação de usuário e fazer a análise daquele sentimento daquele usuário em relação àquele tipo de tarefa, Isso também é uma das aplicações interessantes de Data Science que está na indústria e no varejo, Um outro ponto, segmentação de clientes, Todo negócio tem diferentes tipos de clientes, Então eu tenho um objetivo ali de segmentar esse tipo de clientes com o objetivo de fornecer melhores produtos e melhores serviços. Se eu entendo que eu tenho um determinado perfil de cliente meu, são homens entre 50 e 60 anos que são casados, e eles compram um determinado tipo de produto, essa informação vai ser muito relevante para eu estar sugerindo novos produtos para esse tipo de cliente. Se eu sei que meu cliente são mulheres solteiras entre 20 e 30 anos, então eu tenho produtos diferentes. Se eu sei que meu cliente são mães que têm crianças em casa, então eu vou sugerir produtos diferentes. Então detectar o perfil de cliente é muito importante em relação ao negócio. Então as empresas fazem esse tipo de segmentação com o objetivo de se tornar mais proativo, e não só reativo, esperar o cliente na loja. Sim, estar fornecendo um produto, fornecendo serviço para diferentes tipos de perfis de clientes, beleza? Um quarto ponto ali, otimização de preços, digamos que a empresa ela tem ali, como é que ela calcula o preço de um produto, Ela tem algumas variáveis ali, ela calcula o custo daquilo, coloca um lucro ali e faz esse cálculo aí de quanto aquele produto vai vender. Então, por exemplo, o notebook de uma determinada marca vai ser vendido por R$6.000. Então, o dólar sobe, esse preço do notebook ele tem que se tornar mais caro, Então, isso aí ele pode ser feito de forma automatizada, Até porque essas variáveis ela flutuam ao longo do dia, o dólar, por exemplo, e esses tipos de otimização de preço na indústria e no varejo são muito importantes. Eu posso colocar ali ofertas promocionais de forma automática com o objetivo de aumentar a receita. Se eu sei que tem muito produto de um determinado nicho ali que não está saindo, Eu consigo colocar ali, otimizar aquele preço baseado em análise de variáveis ali que estão diretamente relacionadas com aquele preço do produto. Então, por exemplo, celulares, smartphone em geral, notebooks, esses aparelhos eletrônicos, eles
tem um preço que varia muito ao longo do dólar, em relação ao dólar, né? Então eu consigo otimizar o preço ali daqueles produtos de forma automatizada, olhando para o dólar e olhando para outras variáveis além do dólar, tá? Então normalmente as empresas fazem esse tipo de trabalho, ou seja, determinam o preço de um produto de forma ali dinâmica, né? Não de forma manual, né? De forma automatizada, né? Como é que ele faz esse tipo de produto? Analisando dados, analisa um conjunto de dados ali e eu consigo colocar esse preço. Por isso que você pega uma oferta ali rápida ali, em questão de tempo ali, existe uma oferta para um determinado produto, e se você perdeu a oferta, você perdeu aquele tipo de produto. Então, isso aí ocorre de forma ali automatizada, né? Qual é o objetivo da empresa? Obter ali uma certa receita e esse preço vai flutuar ao longo do tempo, né? Se você pegar o produto aí em relação aí a um mês de um determinado tipo de produto, você vai perceber que existe uma flutuação muito alta, dependendo do tipo de produto, né? Seja eletrônico ou outros tipos de produtos. Um outro ponto que eu coloquei ali seria o sistema de recomendação, né? Se eu consigo detectar os perfis de clientes, qual o tipo de produto que esse meu cliente está mais propício a obter? Qual o tipo desse produto que o meu cliente está procurando? Qual o tipo de produto que esse cliente procura nessa determinada estação do ano? Então, assim, existem alguns trabalhos e dados que eu posso estar sugerindo ali, tanto produto como serviço. Outro ponto da detecção de fraudes é como todo negócio em si, a gente pode ter fraudes e a gente pode analisar dados em determinado fluxo de negócio com o objetivo de detectar tipos de fraudes, né? Isso pode ser fraude de estoque, isso pode ser fraude financeira, fraudes fiscais, e em determinado tipo de fraude a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. Um outro ponto que eu coloquei ali, gerenciamento de estoque, né? Como eu vou alocar os meus produtos no estoque? Eu tenho um supermercado, como é que eu vou colocar, como são divididas as seções? Dependendo da minha organização ali, do meu supermercado, se eu organizar de uma forma mais inteligente, eu consigo aumentar a minha receita. Lá na Walmart 2013 colocaram cerveja, como eu já mostrei em algumas aplicações, junto com fralda aqui, a receita aumentou. Então esse problema de gerência de estoque, gerência de inventário, ele é um problema também que pode ser resolvido com data science. Ou seja, eu posso colocar estoques de certa organização e ficar analisando a receita desse estoque. Dependendo da organização ali que a gente tem, a gente consegue definir uma organização de forma automática ali, de uma forma que eu otimize os meus ganhos, otimize os meus lucros. Um outro ponto que eu acho bem interessante, já entra na parte de dados geográficos, as lojas, elas são lojas grandes, por exemplo, elas querem abrir uma nova loja. Então as lojas fazem um certo tipo de estudo. Digamos que eu vou abrir uma loja, uma nova fábrica de sapato. Qual seria o local mais legal para eu colocar uma loja de sapato? Né? Uma região que tenha muitos homens, uma região que tenha muitas pessoas que gostam de sapato. Então eu consigo fazer esse tipo de estudo, analisando dados ali, diversos tipos de dados, para determinar um certo loja em potencial para eu abrir um negócio. Eu não tenho condições de abrir loja em todos os locais. Então qual é o local potencial? Analisando a concorrência, que se eu abrir uma loja, talvez seja interessante. Então esse tipo de trabalho de análise de dados também pode ser resolvido aí com Data Science, beleza? Aqui o primeiro ponto, coloquei indústria e varejo, muitas aplicações relevantes. Eu acredito que se você procura um emprego na área de Data Science, escolha uma dessas aplicações aí, é muito interessante para você ter um projeto de portfólio aí na área da indústria e do varejo, beleza? Porque muitas empresas trabalham nessa parte aí de industrial e trabalham na parte também de venda com varejo, beleza? Um outro ponto aí é a parte de saúde, né? Uma parte assim já um pouco mais diferente da parte da indústria de varejo, mas também a gente tem aplicações bem interessantes, né? Uma das aplicações interessantes seria a parte de análise de imagens médicas, né? Eu consegui detectar objetos dentro de uma imagem ali médica, né? Detectar certos padrões naquela imagem. Então a gente tem esse tipo de trabalho. Qual o objetivo de detectar um padrão em imagem? A gente tentar fazer uma certa análise de dados, um gerenciamento de risco, uma análise preditiva e diagnóstico médico. Eu consigo detectar se um tumor ali ele pode ser maligno ou benigno, eu consigo detectar certas anomalias naquela imagem, um certo padrão que pode identificar um determinado tipo de doença. E a gente, qual o objetivo disso? Eu tentar fazer um diagnóstico precoce, né? Um outro ponto que eu coloquei ali, né, análise de genomas, DNA e genes dos organismos, né? A gente também tem essa parte aí de Data Science. Eu particularmente nunca trabalhei com essa parte, mas eu vejo artigos aí científicos nessa parte aí de genomas, que é bem interessante também. Você consegue fazer análise de dados aí para determinar genes dos tipos de organismos e várias outras questões aí, combinar DNAs, enfim. A gente tem aí desenvolvimento de novos remédios, né? Isso aí já é a parte farmacêutica, né? Coloquei saúde ali, mas entenda também que é uma parte farmacêutica. A gente tem determinado tipo de elementos químicos ali, determinado tipo de drogas, remédios, né? Drogas como remédios, né? Entenda? E a gente pode desenvolver novos remédios, combinar ali certo tipo de droga e avaliar esse tipo de trabalho. Então a gente pode fazer uma análise de dados ali, pegando um certo contexto, um certo experimental,
e está desenvolvendo ali novos modelos de remédios de droga, né, fazendo um certo tipo de análise, beleza? Um outro ponto que eu coloquei, análise para diagnóstico médico. Essa análise de diagnóstico ela pode ser feita através de imagem e pode ser feita também através de dados tabulados. Por exemplo, eu participei de um projeto onde a gente fazia análise de diagnóstico médico de diabetes, né? Então a gente tinha um conjunto de regras, desenvolveu um sistema especialístico e através de determinados sintomas de pacientes e determinado conjunto de questões a gente dava a probabilidade daquele cara ser um pré-diabético ou não, né? Então a gente fazia esse tipo de trabalho aí através de um sistema especialista. Então essa é uma área também da saúde, de diagnóstico, é bem interessante, tem muita aplicação de Data Science nessa área, beleza? Uma outra questão já mais nova aí, que é monitoramento de pacientes, né? Existem muitas aplicações, objetos móveis que têm coletado dados aí de pacientes, né? A gente tem relógios hoje que coleta dados, batimento cardíaco, quanto passos o cara deu. A gente tem diversas coisas da internet das coisas aí, inteligentes, equipamentos inteligentes que estão coletando dados e a gente consegue monitorar os pacientes aí, né? Qual o objetivo disso? A gente tentar fazer uma previsão de um determinado paciente, monitorar esse paciente de forma mais inteligente. A gente consegue fazer isso analisando dados, né? Se a gente sabe que um determinado padrão ali daquele paciente, naquele monitoramento, ele sai o risco, então a gente já pode correr um risco maior daquele cara infartar, sei lá, ou aquele cara tá passando, sofrer alguma consequência em relação à sua doença. Então a gente também tem essa parte aí de IoT que coleta dados aí e a gente consegue fornecer informações relevantes utilizando aí técnicas de Data Science. Um outro ponto aqui que eu gosto bastante, que é o mercado financeiro, né? Já gravei alguns vídeos de mercado financeiro. A gente tem algumas aplicações bem interessantes. Eu tenho alguns vídeos de mercado financeiro e Data Science aí na web. Vocês podem procurar. Bem interessante essa parte do mercado financeiro. Tem muitas aplicações de Data Science no mercado financeiro. Eu destaco ali Algo Trade, né? A parte de Algo Trade seria a construção de algoritmos automáticos que operem na bolsa de valores, né? Você consegue colocar algumas estratégias. Como é que você faz isso? Analisar dados. Você define algumas certas estratégias, faz algumas simulações e você define se você vai ou não investir em um determinado ativo. Um outro ponto que eu coloquei ali, gerenciamento de portfólio, né? A gente pode fazer uma gerência de portfólio de forma automática, dado uma estratégia, né? Ou seja, qual ativo que eu vou adicionar no meu portfólio? Qual que eu tenho que remover? Qual estratégia eu tenho que seguir? Essas questões assim, a gente consegue definir analisando dados. Eu analiso dados ali de determinadas empresas, consigo detectar um certo padrão com o objetivo de investir em um determinado ativo, né? Claro que analisar dados passados não é garantir que aquilo aconteça no futuro, mas entender que você consegue coletar certo tipo de informações que lhe ajudem no gerenciamento de portfólio, beleza? Um outro ponto, análise de risco, né? Se eu vou investir no negócio, qual o risco de eu estar nesse negócio? Eu consegui coletar dados ali de forma automática e estar gerenciando esse risco ao longo do tempo, né? Se eu sei que eu vou investir num negócio, que esse negócio tem uma dívida em dólar e o dólar está subindo, pode ser que seja muito arriscado para mim. Tá na hora de eu sair daquele ativo. Então eu consigo fazer essa gerência de risco, tentar fazer de forma automática ali de determinados investimentos que eu fiz. E eu posso estar fazendo essa gerência de risco utilizando também técnicas de Data Science. Um quarto ponto que eu coloquei ali, né, teste de hipóteses, acho que é bem interessante. Você pode fazer algumas análises, validação de hipóteses, teste de estatística, analisar a correlação de dados do mercado financeiro e obter alguns insights, né? Para que serve isso, né? Se você às vezes não quer fazer alguns testes, não sabe se você quer investir no ativo, você pode fazer algumas simulações, testar alguns tipos de hipóteses e definir uma estratégia, né? E isso é uma das aplicações do mercado financeiro que tem aí com Data Science, beleza? Uma outra questão, a gente pode prever o preço e estimar a ativa de volatilidade, né? Ou seja, eu quero saber qual o preço do ativo amanhã, eu quero saber qual a volatilidade desse tipo de ativo. A gente pode prever tanto a volatilidade, né, o quanto vai subir, o quanto vai cair, qual o preço que pode chegar, o preço máximo, enfim. Qual o objetivo disso? Se eu sei que amanhã a volatilidade vai estar alta, eu sei que amanhã o preço pode chegar a X, eu consegui colocar uma ordem, ou vender um ativo ou comprar um determinado ativo em um determinado momento com o objetivo de obter rentabilidade. É claro que isso é todo um campo de pesquisa e estudo, eu estou mostrando aqui mais a parte da aplicação, existem vários algoritmos para você fazer esse tipo de trabalho, né? Outro ponto ali, valuation, né? Eu posso colocar ali algoritmos que façam valuation de determinadas empresas baseado em alguns tipos de variáveis, né? Então, por exemplo, a empresa X, ela vale, sei lá, um valor X, Y. Então, a empresa X vale um valor Y de acordo com essas variáveis. Então, eu fazer esse valuation. O que é o valuation? Eu estimar o valor da determinada empresa. O quanto essa empresa deveria valer. Ela vale X, mas ela deveria valer Y por causa dessas variáveis. E eu consegui fazer isso de forma automatizada. Eu consigo fazer esse tipo de valuation de ativos no mercado financeiro. Então, se eu analisar que o preço de uma ação está X e o valor do valuation está muito mais alto, eu posso ver uma oportunidade de compra, tá? Então, esse tipo de trabalho de fazer valuation automático também você pode ser utilizado aí como aplicações de Data Science. Um outro ponto aqui, a parte de marketing, né, que eu acho bem interessante.
Se você trabalha aí no marketing, você tem interesse, tem muitas aplicações em relação ao marketing. Uma das aplicações que eu vou falar aqui para vocês seria a detecção de perfis de clientes, né? Então, normalmente as empresas aí de marketing, né, podem detectar aí perfis de clientes, né, com o objetivo de tentar lidar com esses perfis de forma diferente. Seja na comunicação, seja na parte de propaganda, seja na parte de ofertas, né? Então, se eu sei que eu tenho um perfil de cliente X, então se eu vou sugerir um certo tipo de anúncio, eu posso analisar esse tipo de perfil, qual anúncio que funciona melhor para esse tipo de perfil de cliente aqui. Então eu posso fazer esses testes aí, né? De forma a estudar e definir testes aí de forma automatizada, com o objetivo de tentar captar mais clientes ali ou vender mais serviços a clientes, né? Então as empresas em si fazem esse tipo de segmentação, né? Clusterização. Pega seus clientes e segmenta eles aí em grupos, né? Em partes, né? Em segmentos. É um tipo de trabalho bem interessante que você pode fazer como um projeto de portfólio, né? Tem alguns datasets de marketing aí no Kaggle, você pode utilizar aí como um projeto de portfólio. Uma outra questão, previsão de tendência de mercado, né? O mercado vai mudando ao longo do tempo de acordo com algumas variáveis, né? Sei lá, mudou a estação do tempo, existe algum evento externo que tenha alterado aí as tendências do marketing. A pandemia alterou muito a tendência do marketing. Então, assim, eu tentar fazer certas previsões de tendências de mercado com o objetivo de me antecipar à minha concorrência, né? Então, fazer previsões de certo tipo de campanhas, de tendências aí no mercado, no mercado de marketing em si, com o objetivo de tomar melhores decisões, né? Uma outra questão, já que a gente ali tem a detecção de perfil de cliente, a gente pode definir estratégia ali para captar leads, né? Estratégias que captam um certo perfil de leads. Eu preciso de determinados tipos de leads para consumir esse tipo de produto. Então, quais seriam as estratégias mais eficientes para eu lidar com esse tipo de lead? Então, eu vou fazer uma análise de dados ali, captar esses dados de leads ali e conseguir detectar alguns tipos de padrões, né, em relação às estratégias que funcionam para captar esse tipo de lead, né? Um outro ponto que eu coloquei ali, sugestões de conteúdo personalizado para cliente, né? Se você tem uma rede social, você pode tentar analisar ali quais os tipos de perfis de pessoas que consomem seu conteúdo, né? E para você estar sugerindo conteúdos que essas pessoas gostem, né? Qual o melhor conteúdo que seu perfil gosta ali na tua rede social, enfim, você consegue fazer esse tipo de sugestão de forma personalizada para cada tipo de cliente, ou para cada tipo de comunidade, ou cada tipo de grupo, beleza? Uma outra questão, a análise de sentimento também cai aqui. Dado que eu fiz uma campanha de marca, qual o sentimento das pessoas em relação a essa campanha? Eu posso coletar comentários, posso coletar ali certas questões relacionadas à campanha, comportamentos do usuário na rede e obter ali certos insights, né? Entra também como uma das aplicações de marketing. Outro ponto que eu coloquei ali, comunicação com o consumidor. Se eu tenho um perfil de cliente diferente, eu posso definir meios de comunicar com esse cliente de forma diferente, né? Então você percebe que essa parte de personalização, né, entra muito aqui na parte de marketing, né? Se eu consigo detectar perfil de cliente, eu consigo determinar um certo tratamento personalizado, seja no serviço, seja na comunicação, seja nas sugestões de ofertas, seja na captação, enfim. A gente consegue obter aí insights em vários tipos de áreas. É claro que a gente sempre coleta dados, a gente tem que analisar dados para estar fornecendo esse tipo de insight. Um outro ponto, recrutamento de candidatos, né? Eu coloco ali como recrutamento de talentos, né? Às vezes as empresas investem muito nessa parte de recrutamento justamente porque é muito importante você ter bons funcionários ali. Você conseguir detectar talentos ali no mercado é muito importante para uma determinada empresa para o crescimento, né? E as empresas podem aplicar ali certas comportamento de usuários na rede, cor do tipo, para detectar certo tipo de talento. Qual o objetivo disso? Obter um certo talento para uma determinada empresa é um certo tipo de investimento, né? Então um grande funcionário ali em relação à concorrência, né? Então, existem algumas técnicas que a gente pode aplicar analisando o comportamento da rede com o objetivo de detectar talentos. Ou seja, existem pessoas que são talentos. Qual era o comportamento que esses caras têm? Qual o comportamento que um cara que talento pode ter? Então, fazer esse tipo de estudo aí ajuda muito a parte de recrutamento, tá? Seja no comportamento da rede, seja analisando dados ou diversos outros tipos de dados aí que vão auxiliar essa parte de recrutamento de talentos nas empresas. Pessoal, então aqui vou agora falar um pouco do setor financeiro, né? Eu falei mercado financeiro, eu separei a parte de investimentos de financeiro, entenda como financeiro aqui como sendo a parte de bancos. Os bancos têm algumas aplicações, eu destaco aqui a previsão de fraudes, né? Detecção de fraudes, que é muito importante aí na parte dos bancos. E uma parte aí que eu acredito que seja bem interessante, que os bancos pedem muito, as fintechs aí, é esse problema de alocação de crédito, né? Como eu vou alocar esse crédito aqui para os meus clientes, né?
quanto de crédito eu vou alocar e se eu vou ou não alocar crédito para esse cliente. Então esse tipo de problema aí de alocação de crédito é um problema bem interessante para os bancos, setor financeiro em si, tá? Claro que esse problema não é um problema fácil, às vezes você pode criar alguns modelos aí com o objetivo de fazer uma certa alocação de crédito para cliente de forma automática. Claro que envolve análise de dados e isso envolve diretamente a saúde financeira dos bancos. Você percebe que se eu alocar crédito de forma errada ali, o banco vai ter certo tipo de prejuízo, vai deixar de ganhar uma certa rentabilidade. Então esse problema aí, né, de alocação de crédito é muito importante. Tem alguns problemas de credit score, né, relacionado a grupos também, que é bem interessante. Já vi alguns trabalhos relacionados a grupos da parte de Data Science, que aplica algoritmos para detectar padrões de grupos ali, de clientes que vão fornecer um crédito para grupos, enfim. Tem muitos trabalhos nessa área do setor financeiro. As partes que eu destaco aqui do setor financeiro que eu acho interessante é a previsão de fraudes, essa detecção de crédito de cliente eu acho muito interessante, gerenciamento de risco, né? Em relação ao investimento também tem muito essa questão de gerenciamento de risco e detecção de perfis de clientes, né? Quais são os perfis de clientes? Quais os tipos de serviços e produtos que eu posso detectar para os clientes? Como é o comportamento desse cliente meu no meu aplicativo? Qual o comportamento desse cliente na rede? Como eu consigo reter esse cliente, obter uma certa receita com esse cliente através de venda de produto? Qual é o tipo de produto que eu vou fornecer para esse tipo de cliente? Então os bancos, eles tentam detectar perfis de cliente para oferecer ali certo serviço e produto do banco. Ah, esse cara aqui, ele está fazendo isso, talvez ele tenha interesse em um plano odontológico. Vamos oferecer aqui um plano para esse cara. Então esses tipos de trabalho de forma automatizada, o banco tem interesse tanto na parte financeira como na parte também de fornecer serviços e produtos, tá? Pessoal, esse vídeo tá ficando grande aqui. Falei 5 áreas aí bem interessantes para vocês. Existem mais outras áreas que eu vou falar aqui. Mas como esse vídeo está ficando grande, eu vou falar aí a segunda parte no próximo vídeo, tá? Entenda que essa parte aqui de conteúdo que eu estou mostrando para vocês, vocês podem utilizar uma dessas aplicações aí como um projeto de portfólio. Você pode utilizar como curiosidade, né? Vou mostrar algumas áreas bem interessantes aqui que são novas também no próximo vídeo, relacionada à parte aí de entretenimento, inovação, esportes. Vou mostrar outras aplicações de Data Science que é bem interessante para você. Mas entenda, anote aí, se for possível, esse tipo de aplicação. Você tem interesse em se tornar um cientista de dados, tem interesse em desenvolver diferentes de aplicações. Entenda que eu vou mostrar um background geral, não é obrigado a ser especialista em tudo, né? Eu, por exemplo, nunca tem áreas aqui que eu nunca trabalhei na vida, né? Eu sei que eu pesquiso, vejo trabalhos de colegas fazendo coisa do tipo, mas entenda que há muitas áreas, né? Você pode gostar de uma determinada área, se dedicar àquela área em si e obter um emprego naquela área, né? Você pode ser um cientista de dados aplicado à saúde, um cientista de dados mais alinhado ao mercado financeiro. Hoje a gente trabalha com um tipo de dados, mas entenda que existem várias aplicações diferentes. Você pode usar algum tipo desse trabalho lá no seu projeto TCC, se você está fazendo uma graduação, você pode utilizar isso aí como um projeto de portfólio e fazer também seus projetos aí pessoais, beleza? Então, pessoal, esse vídeo vai se encerrar por aqui. Eu vou te ver no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e é só o começo.